Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, coordeno as pós-graduações da Faculdade CBMS, coordeno os cursos de pós-graduação em dermatologia e hoje estamos aqui para discutir o nosso curso CBMS em hanseníase e leishmaniose, já em sua aula número 17. Lembrando que estamos fazendo uma leitura comentada de um importante documento do Ministério da Saúde, a Portaria SCTIE 67 de 7 de julho de 2022. E hoje faremos uma discussão, faremos a leitura e a discussão referenciado por tal documento das informações sobre os medicamentos. Então começamos pela rifampicina. Então vamos falar sobre a PQT, hoje conhecida por PQTU. Então a rifampicina é uma medicação bactericida, mata o Mycobacterium leprae, sendo na realidade o único medicamento bactericida da PQTU. 4 dias após uma única dose de 600 miligramas, os bacilos de um paciente multibacilar, ou seja, aquele paciente com mais de 6 lesões, aquele paciente com positividade do exame de lâmina, ou seja, da baciloscopia. Então, depois de tomar 600 miligramas, 4 dias após essa dose única, os bacilos de um paciente multibacilar não tratados previamente tornam-se inviáveis. Ou seja, um paciente que não fez tratamento anterior, por que isso? Porque se ele tiver feito tratamento anterior e não melhorou, é possível que ele tenha resistência. É possível. Isso não é comum, mas um paciente que toma 600 miligramas de rifampicina, uma medicação bactericida, 4 dias após essa tomada, tem seus bacilos inviáveis. Isso falando de um paciente que tem muitos bacilos. A rifampicina é bem absorvida por via oral e deve sempre ser administrada em combinação com outros rancenostáticos, exatamente para prevenir a resistência à rifampicina. Outra coisa que sempre cuidamos é que a rifampicina, cuidamos para que a rifampicina não seja usada em tratamentos que não da tuberculose e da hanseníase. Então é um medicamento reservado para tal e deve ser combinado com outras medicações chamadas rancenostáticos para prevenir resistência ao fármaco. Então, o mecanismo de ação é a inibição da polimerase de RNA dependente de DNA. Então, isso faz com que haja o comprometimento de síntese de RNA bacteriano. Então, o medicamento é prontamente absorvido pelo trato gastrointestinal. As concentrações séricas máximas em adultos saudáveis e populações pediátricas variam amplamente de indivíduo para indivíduo. A absorção da rifampicina é reduzida em cerca de 30% quando o medicamento é ingerido com alimentos. Então, aqui já uma importante informação. É uma medicação que deve ser utilizada com o estômago vazio, 1 hora antes ou 2 horas após refeições. Então, é amplamente distribuída por todo o organismo e isso é importante porque
O micro-organismo bacteriano também é amplamente distribuído em diversos órgãos. Então, a medicação mantém concentrações eficazes em muitos órgãos e fluidos corporais, incluindo líquido cefalorraquidiano. Em relação à gravidez, o uso da rifampicina durante as últimas semanas de gravidez pode causar hemorragias pós-natais na mãe e no neonato. Recomenda-se então o uso de vitamina K para esses casos, mas não necessariamente há qualquer tipo de impedimento formal à utilização da rifampicina na gestação. A clofazimina, a segunda medicação que vamos falar, da PQTU. Nós vimos que rifampicina, clofazimina e dapsona são usadas em pacientes multi e paucibacilares e a diferença referencia o tempo de tratamento. A clofazimina é um corante de fenazina com atividade antimicrobiana e anti-inflamatória. É disponibilizada como cápsulas contendo clofazimina micronizada, suspensa em base de cera de óleo. Também está indicada no tratamento das reações, então tratamento da reação tipo 2, o chamado eritema nodoso. Seu mecanismo de ação contra as micobactérias não está totalmente elucidado. Parece exercer efeito antimicrobiano, ligando-se preferencialmente ao DNA da bactéria e inibindo sua replicação e crescimento. Então, isso é um medicamento bacteriostático. Exerce efeito anti-inflamatório e imunossupressor in vitro e in vivo. Os mecanismos envolvidos nesses efeitos não estão totalmente elucidados, mas parecem causar inibição da migração de neutrófilos, que seria um efeito dose-dependente. Também inibe a transformação de linfócitos induzidos por mitógenos. Pode aumentar a atividade fagocítica das células polimorfonucleares e de macrófagos, aumentando o metabolismo oxidativo associado à membrana nessas células. Esse efeito anti-inflamatório e imunossupressores, esses efeitos da clofazimina, além da sua ação antimicrobiana, parecem contribuir para a eficácia no tratamento e prevenção de reação tipo eritema nodoso, que é reação tipo 2. O seu efeito bactericida contra Mycobacterium leprae ocorre in vivo. Então veja aqui uma importante orientação sobre também um possível efeito bactericida. É bactericida contra o Mycobacterium tuberculose e contra o Mycobacterium marino in vitro e contra o Mycobacterium leprae in vivo. Mas parece ter efeito apenas bacteriostático in vitro contra outras microbactérias, incluindo o complexo Mycobacterium avium, o MAC. É raro o relato de resistência do Mycobacterium leprae à clofazimina, embora existam raros relatos de Mycobacterium leprae resistente à clofazimina e dapsona, mas susceptível à rifampicina. Então vejam a importância de se associar esses medicamentos. Então, enquanto dois aqui em algumas situações eles são passíveis de resistência por parte da micobactéria,
A rifampicina não o é. Então, até o momento, não há relato de resistência cruzada entre clofazimina e dapsona ou rifampicina. Isso é importante, porque a associação dá segurança. O medicamento não é absorvido completamente do trato gastrointestinal após a administração oral. Então, a extensão da absorção exibe considerável variação interindividual e depende de vários fatores, por exemplo, o tamanho da partícula, vejam que ele é micronizado, dosagem e presença de alimento do trato gastrointestinal, resultando na absorção de 40 a 70% da dose administrada. As concentrações séricas máximas são geralmente atingidas em 4 a 12 horas, quando administradas com alimentos que aumentam a taxa e a extensão da absorção do fármaco. Em relação à gravidez, existe aumento da pigmentação da pele dos bebês nascidos de mulheres que receberam clofazimina durante a gravidez. A própria mãe, ou seja, o próprio paciente, terá pigmentação da pele. Então, essas crianças que mamam e essas crianças que nasceram de mulheres que usaram a clofazimina têm a pele pigmentada, embora isso regrida após a interrupção da transferência do fármaco para o recém-nascido. Em pacientes com hanseníase, recomenda-se manter o tratamento com clofazimina em ambas as situações. Então, tanto na gravidez quanto na amamentação, não se impede o tratamento. A dapsona. A dapsona é um antagonista competitivo do ácido para-aminobenzoico, chamado PABA. Então, ele impede a utilização do PABA para a síntese do ácido fólico. Então, ele tem uma ação fracamente bactericida. É rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal e se distribui por todo o organismo. O metabolismo ocorre por acetilação pela N-acetiltransferase no fígado, enquanto alguns indivíduos metabolizam o fármaco rapidamente, aqueles indivíduos com acetiladores rápidos, outros o fazem de forma lenta, os que são acetiladores lentos. Os pacientes que são acetiladores rápidos podem necessitar de ajustes nas doses, porque eles metabolizam rápido demais as medicações. Já os que são acetiladores lentos são propensos a desenvolver eventos adversos, particularmente eventos hematológicos. A concentração sérica máxima é atingida de 2 a 8 horas após a administração de uma dose. Um platô de concentração plasmática não é obtido antes de 8 dias de tratamento. A ligação às proteínas plasmáticas é de cerca de 50 a 80%. A meia-vida varia entre 10 e 80 horas. A eliminação dá-se de 70 a 85% pela urina, tanto como substância inalterada, como metabólitos, principalmente glicoronato e sulfato, e por via biliar, quando pode ocorrer a presença de fármaco livre. A retenção da substância nos músculos, fígados e rins, devido à absorção intestinal, ciclo anterohepático. A dapsona pode persistir no plasma por várias semanas após a interrupção do tratamento. A gente vai posteriormente falar sobre os efeitos colaterais dessas drogas. Também tem efeito imunomodulador, desejável nas neurites rancínicas e pode atuar como um poupador de corticoide.
A infertilidade foi relatada em alguns homens que receberam dapsona, sendo um efeito potencialmente reversível após a descontinuação do uso. Deve-se monitorar cuidadosamente o surgimento de sinais e sintomas de reações hemolíticas, particularmente pacientes em uso de agentes antimaláricos, de forma concomitante. Pacientes com deficiência na enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, a chamada G6PD. A methemoglobina redutase ou com hemoglobina M. Então, essas reações hemolíticas, elas acontecem mais quando existe a concomitância da utilização de agentes antimaláricos em pacientes com deficiência da G6PD, pacientes com methemoglobina redutase ou com hemoglobina M. Considere a modificação da terapia nessas situações. Risco de gravidez. Não existem estudos controlados em mulheres. Usar na gravidez somente se os benefícios potenciais para a mãe justificarem o risco para o feto. Então, isso é outra situação importante. Em pacientes com hanseníase, recomenda-se manter o tratamento com dapsona durante a gravidez. Bom, então saímos dos medicamentos habituais, que são os medicamentos que fazem parte da PQTU, e vamos para medicamentos que são considerados medicamentos de exceção ou chamados alternativos. Então, primeiro aqui a minociclina, é um congênero da tetraciclina, atividade antibacteriana, comparava as outras tetraciclinas com ampla gama de organismos gram-positivos e gram-negativos. A resistência cruzada desses micro-organismos às tetraciclinas é comum. Com base nas recomendações da OMS, o uso em combinação com outros agentes é uma alternativa para o tratamento da hanseníase, em segunda linha, então é um medicamento alternativo. Seu mecanismo de ação é a inibição da síntese de proteínas bacterianas por ligação com as subunidades ribossômicas 330S e possivelmente as subunidades ribossômicas 50S de bactérias susceptíveis. Como a síntese de parede celular não é afetada, o medicamento é bacteriostático. A minociclina é prontamente absorvida pelo trato gastrointestinal, mesmo na presença de alimentos e quantidades moderadas de leite, após uma única dose de 2 comprimidos de 100 mg de minociclina administrada. A voluntários adultos normais, os níveis séricos variaram de 0,74 a 4,45 mg por ml em 1 hora, média de 2,24, e de 0,35 a 2,36 gramas por ml após 12 horas, média de 1,25. A vida média sérica após a dose única de 200 mg em voluntários adultos normais variou de 11 a 17 horas. Quando os comprimidos de cloridrato de minociclina são administrados juntamente com refeições contendo leite, a extensão da absorção é reduzida em aproximadamente 33%. Então, mais um ponto de importância. O que não interfere no seu efeito terapêutico. Riscos na gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, tendo em vista que os antibióticos de classe das tetraciclinas podem causar danos fetais. Relatos raros e espontâneos de anormalidades congênitas, incluindo redução de membros, foram relatados após o uso de minoxiclina por gestantes.
Devido a informações limitadas, uma associação causal não pode ser estabelecida. A ofloxacina. A ofloxacina possui amplo espectro antibacteriano. O alvo desses antimicrobianos é a DNA girase e a topoisomerase 4. Os medicamentos de sua classe terapêutica, as quinolonas, são bem absorvidos após a administração oral e se distribuem amplamente pelos tecidos do corpo. Os níveis séricos máximos são alcançados 1 a 3 horas após a administração de 400 mg. A biodisponibilidade das quinolonas é superior a 50%. O volume de distribuição das quinolonas apresenta-se elevado, sendo as concentrações atingidas na urina, nos rins, pulmões, tecidos prostáticos, nas fezes, na bile e nos macrófagos e neutrófilos maiores do que os níveis séricos. As concentrações no líquido cefalorraquidiano, no osso e no líquido prostático são menores do que do soro. Os níveis no líquido ascídico aproximam-se dos níveis séricos. Foi detectada a presença de ofloxacina no leite humano. Em relação à gravidez, não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Agora vamos à prednisona, importante medicamento no tratamento das reações. A prednisona é um esteroide adrenocortical sintético com propriedades predominantemente glicocorticoides. Os glicocorticoides produzem intenso e diversos efeitos metabólicos e modificam a resposta imunológica do organismo a diferentes estímulos. A prednisona proporciona potente efeito anti-inflamatório, antirreumático, antialérgico no tratamento de doenças que respondem a corticosteroides. Embora os efeitos fisiológicos, farmacológicos e clínicos dos corticosteroides sejam bem conhecidos, os mecanismos de ação exatos são incertos. As ações predominantes dos corticosteroides naturais sintéticos determinam sua classificação em glicocorticoides ou mineralocorticoides. Em doses farmacológicas, os glicocorticoides naturais, cortisona e hidrocortisona e seus análogos sintéticos, como a prednisona, são usados principalmente devido aos seus efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. A prednisona não possui atividade mineralocorticoide clinicamente significativa. É, portanto, inadequada como agente isolado no tratamento de condições nas quais pode haver insuficiência adrenal. Análogos adrenocorticais sintéticos, incluindo a prednisona, são eficazes quando administrados por via oral. A prednisona administrada oralmente é rapidamente convertida no fígado em prednisolona biologicamente ativa. Essa reação é catalisada pela enzima tipo 1 da desidrogenase 11, beta-hidroxiesteroide, que funciona de modo redutor. Os níveis de prednisolona são mensuráveis meia hora após a administração oral de prednisona em humanos. Os picos de concentração plasmática são alcançados dentro de 1 a 3 horas. E a meia-vida plasmática é de aproximadamente 3 horas. Após a administração oral de prednisona em pacientes com doença hepática aguda ou crônica, os níveis de prednisolona no soro foram significativamente menores do que aqueles observados em indivíduos normais.
a teoria de que a supressão adrenal, pituitária e hipotalâmica pode ser minimizada se a dosagem de corticosteroides evitar a fase noturna sensitiva fornece uma base para a administração de uma única dose matutina de prednisona, em oposição a um quarto da dose diária total a cada 6 horas. Adicionalmente, uma vez que os efeitos da prednisona administrada oralmente pela manhã deixam de ser evidentes após 36 horas, esse corticosteroide pode ser recomendado para dosagens em dias alternados em pacientes que necessitam de doses de corticosteroides de manutenção por períodos prolongados. Em relação à gravidez, este medicamento não deve ser utilizado em mulheres grávidas sem orientação médica. A pentoxifilina, também utilizada no tratamento das reações. Ela é contraindicada para menores de 18 anos. Pode causar alterações no sangue que ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo, ajudando também no transporte de oxigênio para os tecidos e órgãos. Esse medicamento aumenta a deformabilidade eritrocitária. Reduz a agregação eritrocitária e plaquetária e os níveis de fibrinogênio, a adesividade dos leucócitos ao endotélio, a ativação do leucócito e, consequentemente, dano endotelial resultante, reduzindo também a viscosidade sanguínea. Então, vejam que mecanismo interessante. Aumenta a deformabilidade eritrocitária prejudicada, reduz a agregação eritrocitária e plaquetária, os níveis de fibrinogênio reduz, a adesividade dos leucócitos é reduzida ao endotélio, a ativação dos leucócitos também é reduzida e, consequentemente, o dano endotelial resultante é reduzido. E também se reduz a viscosidade sanguínea. Então, é uma medicação que a gente utiliza em alguns pacientes para, entre aspas, afinar o sangue. Consequentemente, promove a perfusão da microcirculação para melhora da fluidez sanguínea e pelo desenvolvimento dos efeitos antitrombóticos. A resistência periférica pode ser levemente reduzida se a pentoxifilina for administrada em altas doses ou por infusão rápida. Exerce efeito inotrópico positivo no coração. Após a administração oral, a absorção da pentoxifilina é rápida e praticamente completa. Após a absorção, sofre metabolismo de primeira passagem. A biodisponibilidade absoluta do produto original é 19, mais ou menos 13%. A concentração plasmática do principal metabólito ativo, o 1,5-hidroxihexil 3,7-dimetilxantina, que é o metabólito 1, é o dobro da concentração plasmática da substância original, com o qual está em equilíbrio bioquímico de oxidação, redução reversível. Por essa razão, a pentoxifilina é o metabólito 1 e o metabólito 1 devem ser considerados como uma unidade ativa, sendo que a disponibilidade de substância ativa é significativamente maior. A meia-vida de alimentação após a administração oral ou intravenosa é aproximadamente 1,6 horas. É completamente metabolizada e mais de 90% é eliminada por via urinária sob a forma de metabólitos polares, hidrossolúveis não conjugados. A excreção dos metabólitos é retardada, a excreção é retardada em pacientes com função renal severamente prejudicada.
Em pacientes com função hepática prejudicada, a meia-vida de eliminação é prolongada. E a biodisponibilidade absoluta encontra-se aumentada. Na gravidez, não deve ser utilizada por mulheres sem orientação médica. Chegamos agora à talidomida, uma medicação antifator de necrose tumoral, foi afastada muito pela questão da focomielia. Então, é um derivado do ácido glutâmico. Existem formas isométricas RS, rapidamente interconvertidas em solução aquosa e apresenta rotação óptica igual a zero. Alguns estudos sugerem que o isômero R é responsável pela sedação e o isômero S é responsável pelos efeitos teratogênicos. Dados esses não são conclusivos, visto que não foram realizados estudos clínicos utilizando apenas um dos enantiômeros. Possui ação ansiolítica, hipnótica, antiemética e adjuvante analgésica, além do efeito teratogênico. É altamente eficaz em suprimir o eritema nodoso rancênico. Altamente eficaz em suprimir o eritema nodoso rancênico. Altamente eficaz em suprimir o eritema nodoso rancênico. Demonstrou-se também que é útil em pacientes com perda progressiva de peso corporal e suores noturnos relacionados ao câncer ou em pessoas que convivem com o vírus HIV. Apresenta atividade antitumoral em pacientes com mieloma múltiplo e em alguns tumores sólidos. É um agente imunomodulador com espectro de ação não completamente compreendido. Sua ação pode estar relacionada à supressão na produção do fator de necrose tumoral, como eu falei anteriormente. Efeitos nas interleucinas e no interferon gama. Infrarregulação de algumas moléculas de adesão da superfície celular envolvidas na migração de leucócitos e mudança nas proporções dos linfócitos CD4 e CD8. O estudo demonstrou que o aumento dos níveis de interleucina 2 e decréscimo dos níveis de fator de necrose tumoral alfa in vitro são observados apenas com a molécula talidomida intacta. Sabe-se que a talidomida inibe a quimiotaxia dos neutrófilos. O medicamento leva ao decréscimo da infiltração dérmica de neutrófilos e células T, além de redução dos níveis de fator de necrose tumoral em pacientes com eritema nodoso rancênico. Foi demonstrado que a talidomida inibe a angiogênese induzida pelo fator de crescimento de fibroblasto básico, efeito que ocorre apenas após a ativação metabólica espécie específica do fármaco. Todavia, não é possível identificar um mecanismo dominante único, visto que a ação das citocinas e a grande variedade dos efeitos da talidomida parecem ser complexos. O mecanismo da ação teratogênica permanece desconhecido. Entretanto, algumas hipóteses são propostas. Essas podem ser agrupadas em 6 categorias, onde a talidomida afeta
replicação ou transcrição do DNA, síntese ou função dos fatores de crescimento, síntese ou função das integrinas, angiogênese, condrogênese e morte ou lesão celular. Quando administrado por via oral, a biodisponibilidade da talidomida é limitada e não foi ainda bem caracterizada, parcialmente devido à sua baixa solubilidade em água. Um estudo realizado com pacientes com hanseníase sugere um aumento de biodisponibilidade em comparação a voluntários sadios. A meia-vida é de aproximadamente 8,7 horas em indivíduos saudáveis, podendo variar bastante dependendo da condição clínica do paciente. O volume de distribuição é de aproximadamente 121 litros em indivíduos saudáveis. Aliás, na realidade, 121 litros, é isso mesmo. A ligação às proteínas do plasma dos enantiômeros, RS, revelou ser de 55% a 65%, respectivamente. O fármaco sofre hidrólise não enzimática no plasma, levando a 5 produtos principais. Existe uma metabolização hepática mínima da talidomida pelo sistema enzimático citocromo P450. A talidomida não induz ou inibe seu próprio metabolismo. O mecanismo de eliminação não é bem estabelecido, mas sabe-se que pelo menos de 0,6% do fármaco é excretado de maneira inalterada na urina após as primeiras 24 horas, o que sugere uma rota de excreção não renal como predominante. A farmacocinética da talidomida em pacientes com disfunção renal ou hepática é desconhecida. A concentração plasmática máxima, o tempo necessário para alcançar o pico de concentração plasmática e o tempo da meia-vida de eliminação para comprimidos de talidomida ainda não foram definidos. Na gravidez, a talidomida nunca deve ser indicada para mulheres grávidas em virtude do seu efeito teratogênico, especialmente no início do primeiro trimestre de gestação. Na lactação, estudos em animais demonstraram que a talidomida é excretada através do leite materno, mas essa excreção em humanos é desconhecida. Como medida de prevenção, o aleitamento deve ser interrompido durante o tratamento com a talidomida. Presença no sêmen. Estudos em animais e humanos demonstraram que a talidomida está presente no esperma de homens que estejam em tratamento da mesma quantidade encontrada no sangue. Por isso, homens em tratamento com talidomida devem utilizar métodos contraceptivos de barreira se tiverem relação sexual com mulheres com risco de engravidar, mesmo que tenham sido submetidos à vasectomia. Então, isso é importante. A utilização dos métodos contraceptivos devem continuar por, no mínimo, 4 semanas após a utilização da dose de talidomida. Considerações importantes sobre a teratogenicidade da talidomida. Então, ela é teratogênica para os humanos, mesmo em uma dose de 50 mg. A teratogenicidade manifesta-se de diferentes formas, como focomielia, que é a mais comum, malformação do crânio, microoftalmia, anoftalmia, deformidades ou ausência do pavilhão auricular e atrisia do canal externo, com orelhas de implantação baixa, nariz em cela, fenda palatina, malformação do sistema respiratório, anomalias cardiovasculares, malformação do trato gastrointestinal, ausência de vesícula biliar e do duto biliar comum e anomalias do trato urinário e rins. Então, não simplesmente a focomielia, que é a mais comum. Nos casos excepcionais, dê indicação talidomida para pacientes com potencial reprodutivo, quando se fizer indispensável o uso do medicamento e desde que esgotar todos os outros recursos terapêuticos, é obrigatório
o cumprimento dos seguintes itens. A paciente deve ser orientada a aderir a 2 métodos contraceptivos, como a gente faz lá com o Roacutan, concomitantemente. Pelo menos um deles deve ser de alta eficácia, métodos hormonais, de preferência aqueles que não dependam da adesão como anticoncepcional injetável, implante intradérmico e dispositivo intrauterino. E o outro eficaz, preservativo masculino, preservativo feminino e diafragma. A prevenção da gravidez deve iniciar-se pelo menos 4 semanas antes do tratamento com o medicamento. Então, deve-se ter um preparo anterior durante toda a terapia e por pelo menos mais 4 semanas após a interrupção da administração da talidomida. Então, um mês antes, durante e um mês depois. A paciente deve fazer teste de gravidez 24 horas antes de começar o tratamento com talidomida e a cada retirada do novo ciclo de tratamento na unidade de saúde. O teste deve ser realizado ainda uma vez por semana durante o primeiro mês de tratamento. Então, 24 horas antes, a cada novo ciclo e uma vez por semana durante o primeiro mês de tratamento. A dispensação da talidomida está condicionada à presença de teste de gravidez recente até 24 horas. Vejam a importância. Na ausência de comprovação de estado gestacional, o farmacêutico deve solicitar a realização de um novo exame, sendo ele dosagem de beta-HCG urinário ou dosagem de beta-HCG sérum. É proibido o uso de talidomida por mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Em 2021, o Ministério da Saúde, através da portaria SCTIE número 1319 de abril de 21, tornou pública a decisão de incorporar implante subdérmico de etonogestrel condicionado à criação de programa específico na prevenção de gravidez não planejada para mulheres de idade fértil em situação de rua, com HIV, AIDS, em uso de dolutegravir e uso de talidomida, privadas de liberdade, trabalhadoras do sexo e em tratamento de tuberculose em uso de aminoglicoside no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, vamos finalizar com a claritromicina e depois vamos falar sobre os eventos adversos. Então, claritromicina é um antibiótico semissintético do grupo dos macrolídeos, exerce sua função antibacteriana através de sua ligação às subunidades ribossômicas 50S dos agentes patogênicos sensíveis, impedindo a síntese de proteína. O medicamento é estável no suco gástrico e bem absorvido no trato gastrointestinal. A biodisponibilidade é de aproximadamente 55%. A ingestão concomitante de alimentos pode retardar o início da absorção, mas não afeta a biodisponibilidade. É largamente distribuído nos tecidos e fluidos biológicos. Atinge altas concentrações na mucosa nasal, amígdalas e pulmões. A biotransformação hepática ocorre por 3 vias principais: demetilação, hidroxilação e hidrólise. A formação de 8 metabólitos. A saturação do metabolismo envolve a desmetilação e a hidroxilação e contribui para o aumento da meia-vida. Em relação à gravidez, esse medicamento não deve ser administrado por mulheres grávidas sem orientação médica. Então voltaremos com a aula número 18, falando sobre os eventos adversos e interações medicamentosas, quando vamos avaliar a tabela de efeitos adversos e discuti-la.
Depois vamos falar sobre tratamentos de segunda linha, fazendo a leitura do documento. Então, por hora, vamos nos despedir já fazendo um convite para importante curso de entendimento sobre o que é a hanseníase, sobre o documento do Ministério da Saúde e um curso que traz uma visualização do cenário de autoridade para os médicos que aqui participam. Abraço a todos, meu nome é Tiago Gondim, sou médico dermatologista, coordenador das pós-graduações de dermatologia do CBMS. A faculdade CBMS agradece a todos.